E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E a nova fase do Homem-Morcego chegou e vamos bater um papo sobre ela. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de a gente bater um papo sobre a nova fase do Batman. A nova fase aí roteirizada pelo Matt Fraction. Mas antes de a gente partir para o nosso vídeo, vou fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço, né? Se você está chegando aqui no canal Resenha 81 agora, não conhecia o canal, está chegando através desse vídeo, se inscreve no canal e ativa notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, isso aí ajuda demais o engajamento do canal. E se você puder já deixar seu like, isso aí vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo deve ser distribuído para outros telespectadores aí, né? Para outros usuários da plataforma, tá legal? Isso aí ajuda demais o nosso canal. Como o nosso canal é pequeno, qualquer ajuda que você fizer, mesmo que seja pequenininha, isso aí já ajuda demais o nosso projeto, beleza? Então, sem mais enrolação, né? Vamos ver o que o Matt Fraction vai trazer para a gente aí nesse primeiro momento aqui, comandando a história do morcego, né? Do Homem Morcego. Então vamos lá, né? Vou fazer a resenha daquele jeito que eu sempre faço, né? Mostrar o editorial, o expediente da edição, depois a gente mostra um pouquinho da arte e para finalizar eu falo do roteiro e dou a minha opinião, beleza? Então nós vamos ter aqui, né? Partindo para o editorial, né? Nós temos essa aqui, é a primeira capa, tá? Essa é a quarta capa. Lembrando que é um formato americano, a capa é cartonada e não possui verniz aplicado, beleza? É uma HQ com 48 páginas que saiu ao preço de R$19,90 em banca. E ela traz aqui, ó, a nova fase por Matt Fraction, tá? E aqui nós vamos ter duas histórias, né? Lembrando que a capa é cartonada, a lombada é canoa e o miolo é o couchê colorido, tá? E aqui nós vamos ter duas histórias, tá? A primeira história, Muitas Cores na Escuridão, e a segunda história, Elixir, parte 1. Lembrando que Muitas Cores na Escuridão é a primeira história do Matt Fraction, né? Então nós teremos aí o Matt Fraction à frente e as artes serão do, deixa eu pegar aqui, para não falar besteira, acho que é o Jorge Jimenez. Deixa eu ver. É isso mesmo. Roteiros do Matt Fraction e as ilustrações do Jorge Jimenez. E a outra história, né, que é Elixir parte 1, nós vamos continuar aí com a história do Tom Taylor, né, que sai lá na Detective Comics. Nós temos Tom Taylor nas artes e Tom Taylor no roteiro e nas artes Lee Garbett, tá? Vou mostrar, esse foi o editorial, né, pessoal? Vou mostrar um pouquinho da arte aí do Jorge Jimenez, tá? Um pouquinho da arte aí do Jimenez. Vou pegar o Batman dele aqui pra gente ter uma noção de como tá o Batman. Esse é o Batman dele, tá? Aqui tá o crocodilo dele também, tá? Crocodilo bem bizarrão também. Então, essa são as artes aí do Jimenez, né? E agora do Garbet, né? É a continuação, né, daquele último arco, que foi o arco da Acema, né? Daquela assassina serial de jovens delinquentes, né? As duas artes, tá, pessoal? Tanto a do Jimenez quanto a do Garbet, eu curti, tá? São boas artes aí. E o Jimenez é um excelente desenhista de heróis, né? Vamos lá. Mais um pouquinho da arte do Garbet.
beleza? E para finalizar mais um pouquinho aí numa arte mais clara aí, pra gente ver os traços, né? Aí, os traços dos personagens, beleza? Então essas aí foram as artes. E agora o roteiro, né? O que que nós vamos ter no roteiro, né? Começando com a primeira história do Matt Fraction, né? Nós vamos ter a continuação, né, daquele momento que parou com o Chip Zdarsky, né? O Batman, ele não é mais aquele milionário, aquela fortuna full, né? Mas ele ainda é rico, tá? E o que é legal é que o Matt Fraction ele traz aí mais à tona nesse primeiro momento a imagem do Alfred, né? Foi o Batman, ele usa uma inteligência artificial que ele usa tipo a imagem do Alfred para conversar com ele, né? Parece ser um banco de dados com a personalidade e as ideias do próprio Alfred, né? E o Matt Fraction, nesse primeiro momento, ele vai começar a colocar as peças no tabuleiro com relação ao Vandal Savage, que é o comissário de polícia de Gotham City. Então ele vai mostrar que o antigo comissário Gordon, né, o Jim Gordon, ele agora ele é um patrulheiro normal de rua, e ele tem uma parceira. E o Savage, ele é o novo comissário e ele começa ter uma política de tolerância zero com mascarados, né, com vigilantes, tanto vigilantes quanto bandidos, né? E ele resolve que vai prender todo mundo, tá? Enquanto isso, o Batman vai empregar uma caçada aí ao crocodilo que fugiu aí das torres de Arkham, né? O crocodilo fugiu e o Batman vai ter que encontrar o crocodilo. Mas, segundo a doutora que cuidava do crocodilo, né? Ela diz que o crocodilo está passando por uma fase ruim. Ele tá sofrendo uma mutação que está mexendo com a cabeça dele. E o Batman, ele não é muito, ele não acredita muito nisso. Mas no final a gente vai ver que realmente o crocodilo conseguiu amaciar aí o Batman, mostrando que realmente ele mudou. Então o Matt Fraction, ele usa esse primeiro momento aí para poder colocar as peças do tabuleiro, né? Que tipo de Batman que ele vai trazer, as tecnologias que o Batman tem, né? Tem alguns momentos onde a tecnologia do Batman vai dar uma pesada na história, mas para mim não atrapalha em nada. O Batman tem que ter isso mesmo, apetrecho, né? E ele vai também mostrar aqui que o Savage, qual é o plano do Savage para Gotham City, tá? Então a HQ vai terminar com o garoto prodígio, né, o Robin, sendo abordado aí pelos homens do Savage, tá? Então na próxima história nós vamos ver como que o Robin vai escapar aí desses mandos e desmandos do novo comissário de polícia de Gotham City. Tá legal? Então esse aí é mais ou menos o roteiro que o Matt Fraction traz para nós. E o que o Tom Taylor vai trazer para nós aí da segunda história, né? Que é continuação direta aí do, do arco passado da assassina Sema, né? Que é aquela assassina de jovens delinquentes, né? Aqui nós vamos ter o Tom Taylor explorando aí essa corporação chamada Elixir. E para fazer essa exploração, para trazer essa instituição, essa corporação secreta à tona, ele vai usar um personagem que é o Harvey Bullock, que é aquele detetive que foi mandado embora, né, que foi despedido da polícia após ajudar o Batman no último arco e agora trabalha como detetive particular. Sendo assim, o Batman resolve usá-lo, né, contrata o Bullock para procurar mais informações sobre esse nome Elixir. Só que essa corporação secreta, ela está muito marcada na vida do Bullock, no passado do Bullock. Então isso aí vai dar um combustível para ele procurar mais sobre essa instituição, né? Essa corporação. E nós vamos ver aí o Tom Taylor já começando a desenvolver mais esse nome que surgiu no arco passado. E o interessante é como ele vai fazer isso unindo o Bullock, que agora é um agente solo, né, com o Batman, tá? E isso aí vai gerar essa amizade momentânea ali, né? Esse começo de amizade entre o detetive e o Homem-Morcego, né? Que vai levar ao final da história, que é um final aí que já dá uma puxada a mais para
para aceleração das coisas, né? Para deixar as ações do Batman mais dramáticas, tá? Então, assim como o arco passado, né, que se eu não me engano foi o arco intitulado Piedade do Pai, agora esse arco Elixir já começa muito bem também nas mãos do Tom Taylor, beleza? Então esses são os dois roteiros assim meio por cima, né, pessoal? E qual que é a minha opinião, né? O que que eu achei desse primeiro volume aí da fase do Matt Fraction e essa continuação do Tom Taylor, tá? Duas excelentes histórias do Homem-Morcego, tá, pessoal? O Batman mantém um nível bom de roteiro, tá? É um roteiro muito bom. O Matt Fraction entrou bem firme na história, né? Como eu disse para vocês, ele vai trazer um peso mais de tecnologia. Pelo que deu a entender aqui, o Batman ele tem alguns aparatos tecnológicos, né? Começam a aparecer alguns aparatos tecnológicos aqui do Batman que o Chip Zdarsky não aparecia tanto na fase final do Chip Zdarsky, né? Lembrando que eu parei no começo da fase do Chip Zdarsky e voltei no final, né? No final, o Batman não tem tanto apego a esse material tecnológico, tá? Aqui já nesse primeiro momento o Matt Fraction ele traz um aparato tecnológico pesado para o Batman, tá? E como eu disse, eu gosto, tá? Eu gosto muito. Inclusive, essa inteligência artificial que parece o Alfred é bem legal, tá? Mostrar para vocês, ó, é bem legal o Alfred sentado ao lado do Batman no Batmóvel, tá vendo? Então, tipo, essa inteligência artificial deixou. O Alfred faz falta, né? Para mim faz falta as histórias do Batman aí, beleza? E o Tom Taylor mantém um nível muito bom aí com esse arco que ele resolveu criar, né? Que o primeiro foi Piedade do Pai e agora esse arco Elixir, tá? Ele consegue organizar as ideias aí de uma maneira bem interessante para nós que estamos acompanhando, né? Então, as duas histórias são excelentes histórias, tá? Mantém o nível da publicação bem alto, tá legal? Então, Batman, a nova fase do Matt Fraction, volume 7, foi para conta. Essa é a minha opinião. Agora a parte mais importante do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você está lendo a HQ do Batman? Você está curtindo essa nova fase do Matt Fraction? Você leu o primeiro número? O que você tem achado dos arcos que o Tom Taylor está escrevendo na Detective Comics? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente poder trocar aquela ideia legal aí nos comentários. Beleza? Pessoal, essa é a resenha de hoje, tá? Eu agradeço demais a sua presença e vou te pedir mais uma vez, se você não for inscrito, se inscreve. Se você puder comentar e compartilhar, é muito bom para o canal. E se você achar que a gente merece, deixa o seu joinha aí para ajudar o nosso projeto a crescer e melhorar aqui na plataforma. Muito obrigado por ter ficado até agora. Até o próximo vídeo e valeu!